Fala, galera do sexto ano! De volta, professor Luiz Maurício, novamente entrando no celular, no computador de vocês, na casa de vocês. Mas é por um propósito bom, né? É por um propósito de a gente aprender, de a gente continuar estudando. Espero que vocês estejam bem, tá bom, pessoal? Espero mesmo, de coração. Vocês, a família de vocês, diante desse cenário difícil que a gente está enfrentando. Mas vamos continuar estudando. Vamos ocupar a nossa cabeça com coisas boas, certo? Então vamos lá. O nosso tema de hoje, pré-história. Certo? Então vamos lá. Vou compartilhar aqui o material com vocês, né? Para a gente poder iniciar a nossa conversa, tá bom? Então, pré-história, antes de mais nada, faltou eu colocar aqui entre aspas, já conversamos sobre isso, certo? Pré-história é um conceito que já há muito tempo foi revisto. Por quê? Porque a ideia de pré é aquilo que vem antes. E se é pré-história, então não tinha história? É antes da história? Por quê? Porque não tinha escrita? Então quer dizer que a história da humanidade ela só passou a ser considerada a partir do momento que teve escrita? Claro que não, né? A gente não pode pensar a partir dessas categorias, né? Então, isso já foi revisto. Vamos continuar utilizando o nome, pré-história, mas vamos ter essa percepção, tá bom? É lógico que a gente está estudando um período muito recuado, muito lá atrás, né? Então, essa pré-história, né, ela se divide em três etapas, né? Um período muito mais longo, que é o Paleolítico, que marca desde o início da civilização humana até mais ou menos, digamos assim, 10.000 antes de Cristo. Vocês já aprenderam o que é antes de Cristo e depois de Cristo, né? Hoje nós estamos em 2021. Então, são 2021 anos depois do nascimento de Jesus. Certo? Não esqueça, hein? Então, o Paleolítico é esse período muito longo, aonde você tem ali os primeiros passos da civilização humana, uma luta muito pela vida, pela manutenção da vida, a descoberta do fogo, mas os passos mais importantes vão ser dados depois. Então, precisou desse longo período para que essas algumas descobertas pudessem acontecer. Tá bom? Então, vamos lá. Ó, seguindo, né? Então, ó, definição de pré-história, né? É um passado remoto da humanidade, que desde a sua origem, né, há cerca de 4 milhões de anos atrás, até o aparecimento da escrita. Então, a pré-história vai de 4 milhões de anos atrás até 4.000 antes de Cristo, pensando atualmente 6.000 anos atrás, que marca o surgimento da escrita. A partir do momento que começa a ter vestígios de escrita de povos da antiguidade, esse é o marco do fim dessa pré-história, tá bom? Aqui, como eu disse, ó, Paleolítico, na sequência, Neolítico e depois Idade dos Metais, quando os seres humanos vão ter o controle, começar a manipular a questão dos metais, aí você começa uma outra fase, que é essa última fase da pré-história, tá? Então, aí são exemplos, ó, são vestígios desse passado. Olha lá, as pedras riscadas. Por isso, essa ideia de pedra lascada, pedra polida, né? Então, são vestígios desse período pré-histórico, tá? E aí a questão do Paleolítico é sempre muito, a gente lembra muito da questão das cavernas, das habitações. Então, o que marca o período Paleolítico? O homem ainda está descobrindo o fogo, depois ele vai dominar essa tecnologia de produzir. A gente vai falar sobre isso na questão do filme. Mas o que marca esse período? A caça, a pesca, a alimentação de raízes, por isso são povos coletores, caçadores e coletores, né? Então, se alimentam de raízes, de ovos, de frutas, estão sempre andando em bandos e se deslocando de um local para o outro. Por isso essa ideia de ser nômade, tá?
muitos habitavam a questão das cavernas ou em abrigos muito mal acabados, feito de folhagens e alguns galhos, de alguns pedaços de madeira, entendeu? Então, é essa característica. Se utilizam muito de quê? De madeira, né? Armamento feito de madeira, com ossos de animais também, né? E depois, com o tempo, essa questão da pedra lascada. Você começa, vai friccionando uma pedra com outra, olha lá. E aí você vai produzindo ponta de lança, vai produzindo artefatos, tá? Então, o que marca esse período fortemente o domínio do fogo, tá? Então, uma sociedade de caçadores, coletores e nômades. Guardem esses termos, tá? Manifestações artísticas, olha lá, pinturas rupestres, né? E aí vem o período neolítico, né? Que aí você percebe que a própria imagem já mostra uma questão, olha lá, uma realidade bem diferente, ó. Olha como é que é essa realidade, né? Olha o tipo de habitação. Olha o homem se fixando na terra. Ele deixa de ser nômade, passa a ser sedentário. Ou seja, sedentário é aquele que se fixa na terra, que cria laços com aquele espaço, né? Ele não está mais em movimento, através de uma. Alguns desses povos são seminômades, ficam um bom tempo no local, daqui a pouco sai dali, vai para lá por causa de determinados recursos. Mas a partir do momento que ele passa a dominar a questão da agricultura, olha lá a plantação. No período paleolítico, o homem não tinha o conhecimento da agricultura. Não é à toa que olha aqui o rio próximo. Por quê? Porque com o rio você dá de beber aos animais e também, né, a água é muito importante. Você usa a água aqui para poder produzir, né, os gêneros alimentícios, porque você tem que molhar a terra. Se a terra não receber água, o alimento não se desenvolve, tá? E você também, ó, domesticação de animais, então vejam que é uma outra fase, né? Isso fica também bem característico no filme, né? Que vocês assistiram ou irão assistir, A Guerra do Fogo, tá? Então, aqui é um mapa da questão mais característico, né, desses períodos, Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais, tá bom? Então, agora eu vou colocar aqui o slide, né, rapidamente com algumas imagens do filme para a gente poder falar um pouquinho sobre o filme, tá bom? Vamos lá. Então, ó. Então, tá aí na tela, né? Olha lá, Guerra do Fogo. Esse é um filme muito bacana, né? Então, eu fiz algumas edições desse filme. As principais cenas de violência e de outras coisas eu tirei do filme, tá? Para não assustar vocês. Mas o autor, quando fez isso, ele tentou trazer a realidade desse momento, né? Esses indivíduos descobrindo o seu próprio corpo, em contato com outros seres, a questão da violência, o enfrentamento entre eles, o enfrentamento com animais. Então, assim, eu tirei as principais cenas de violência, mas isso não tira o valor dessa obra, que é muito bacana para a gente poder estudar para a história. Talvez vocês não gostem muito, né? Porque não é um filme que tem a característica de entretenimento, mas não vejam com esse olhar, de que vocês vão se divertir, de como para passar tempo. Vocês estão estudando, entendeu? Então, esse é o objetivo. Então, o filme, né, essa película, ela está servindo para mostrar para vocês como que era esse período. E é uma obra realmente muito interessante nesse sentido, tá? E aí algumas cenas, né? Olha lá a característica dos povos do Paleolítico, né? Estão sempre em movimento, sempre em dificuldade, não conseguem se fixar na terra. Por quê? Porque não tem o domínio, principalmente, da agricultura. Esses principais, né, do filme, eles não tinham o controle do fogo, isso é muito importante, por isso que o título do filme já diz muito, tá bom? A questão da Guerra do Fogo, né? Por quê? Porque mostra a luta dessas populações em busca dessa questão de ter o controle do fogo. Para esses, aqui na tela, o fogo era uma coisa sobrenatural. Para outra tribo, a gente vai ver que, no caso,
essa mulher faz parte, que inclusive ela vai se aproximar deles, inclusive vai se aproximar afetivamente, né, desse personagem aqui, ó. E aí a gente percebe que a tribo dela está numa característica completamente diferente da deles. Olha aí, ó. Então a gente percebe a transição do Paleolítico para o Neolítico. A tribo dela está muito mais para o período Neolítico do que o Paleolítico. A gente vê lá plantação, a gente vê rio próximo, a gente vê o domínio do fogo, o controle total, a presença de animais. Então, e aí tem as questões culturais que cada um, como que pinta o corpo, né? Uma série de coisas que é um encontro das culturas dessas tribos, né? Que estão em regiões diferentes, tá? Então, aqui algumas imagens, né? Olha lá a questão da madeira, né? Sempre a utilização da madeira como arma, né? A madeira, ossos de animais. Por quê? Porque eles não têm o conhecimento de como trabalhar e manipular outros tipos de coisas, como vai acontecer lá na frente com a questão dos metais, tá? Que aí você pode produzir ferramentas, armas, né? Com metal, derretendo esse ferro, né? Principalmente, e produzindo fortificações, a questão da casa, uma série de questões, né? Mas principalmente ferramentas para você poder manipular a terra, abrir a terra, a questão da agricultura, né? Uma enxada, uma pá, por exemplo, né? Lógico, isso de uma forma muito rudimentar, né? Não é como a gente conhece hoje, certo? Aqui é uma cena do filme interessante, eles fugindo dos animais, né? Esse daqui é um personagem de outra tribo, porque a gente percebe ali várias tribos com características diferentes. Tem um detalhe ali importante, uma das tribos que vai aparecer que se alimenta de carne humana, né, que fazem antropofagia, né, o canibalismo, tá? Isso é interessante. Esses principais do filme, eles não se alimentavam de carne humana. Então isso é importante também porque tem algumas tribos que têm essa característica de fazer esse tipo de alimentação, tá? Então, a gente tem que olhar para o passado. A gente não pode olhar com o nosso olhar de hoje, tá? Então, isso acontecia, a gente tem que estudar, tá bom? A gente não pode se assustar ou ter algum tipo de impacto nesse sentido, tá? E aí é isso, né? Essa aqui é uma das cenas mais legais, né? Já uma das últimas cenas do filme, que é justamente o momento que essa tribo que ele faz parte está tendo o conhecimento, a tecnologia de produzir o fogo, né? Olha lá o movimento, né? Inclusive, ele fica muito emocionado quando ele vê, quando ele está na tribo dela, né? Um determinado personagem ali produzindo fogo, mas ele achou que ele conseguiria fazer também, mas não é assim, né? Tem toda uma técnica, tem toda uma série de passo a passo ali para você poder fazer, e ela vai e toma da mão dele e produz, né? O fogo, isso dali para eles que tinham que ficar lutando pelo fogo e alimentando aquela chaminha ali, né? Para eles poderem ter os benefícios do fogo, eles não vão precisar mais, porque eles poderiam produzir a qualquer momento, né? Certo, pessoal? Parando aqui, é isso. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam lá da questão da inscrição no nosso canal de estudos. É para isso que nós criamos esse canal, né? Somente para isso, né? Para a gente poder continuar tendo nosso contato e continuar mantendo os nossos estudos em dia. Beleza, pessoal? Grande abraço, tá bom? Valeu.